Olá, estamos aqui para mais uma videoaula e desta vez a gente vai ter mais uma entrevistada que vai compartilhar com a gente experiências relacionadas ao desenvolvimento profissional e escolar. Mas antes eu gostaria de me autodescrever. Eu tenho 56 anos, tenho a pele clara, eu tenho cabelo castanho, uso óculos, estou vestindo um macacão preto e estamos aqui no estúdio da Univesp sentadas, né, para termos um bate-papo, tá? E uma peculiaridade, eu sou monocular, eu perdi a minha visão com 24 anos, por conta do descolamento da retina proveniente de um problema congênito, e vocês vão entender por que eu destaquei essa peculiaridade. A gente está aqui com a Lara Souto, que é professora de inglês de uma escola da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, que oferece o ensino fundamental, anos iniciais e finais. Porque a gente aqui, né, os alunos de matemática só podem lecionar nos anos finais, então é legal destacar essa peculiaridade da nossa convidada. Além disso, ela é consultora em acessibilidade, audiodescrição e educação inclusiva. Graduada em letras, bacharelado e licenciatura e habilitada em inglês e português. E também é graduada em pedagogia. Além disso, ela é mestre em letras pela USP, de São Paulo. Possui várias especializações, dentre elas tradução em inglês e português, linguagens da arte, inclusão e gestão das diferenças e a arte de ensinar arte. E foi coordenadora do desenvolvimento de programas da Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Olá, Lara. Oi, tudo bem? Vou começar então fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, não retinta, tenho cabelos cacheados com luzes na altura dos ombros. Hoje eu tô vestida com uma saia rosa comprida e um cropped rosa e por cima dele um bolerinho creme. Tenho nariz núbio, lábios grossos e tô com uma maquiagem leve. Estou muito feliz em estar aqui para bater esse papo com a professora Silvia e para compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Obrigada, Lara. Então, vamos começar. Eu gostaria que você primeiro falasse em que período histórico você cursou educação básica para situar o contexto. Beleza. Então, eu sou da geração Millennium e eu fiz a escola, né, nos anos 90 e nos anos 2000. E aí, nessa fase, pensando, né, no movimento relacionado à inclusão, eu acho que ainda estava muito em alta essa noção de integração. Então, a minha família perguntou para a escola se eles me aceitariam, né, se eles aceitariam a minha matrícula, coisa que hoje já não é mais algo aceitável, né? Ao contrário, pela LBI isso é algo... É um crime, né? É passível Perguntar, né? isso. Todas as escolas têm que aceitar todas as crianças. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, acabei não comentando, né? Tenho baixa visão, não enxergo nada do olho direito e só um pouquinho do olho esquerdo, que é uma sequela da prematuridade. Acho que é legal falar isso, caso tenha alguém com deficiência visual acompanhando a videoaula. Sim, muito interessante. A questão da integração, né, foi um momento histórico que as crianças, né, os estudantes foram colocados na escola básica, mas eles só foram colocados, eles não eram, na realidade, incluídos da forma como se concebe hoje, da forma como a lei exige que seja, tá? Bom, a segunda pergunta. Como foi o seu contato com a matemática durante a educação básica, que antecede o ensino superior? Bom, eu nunca consegui enxergar a lousa, né? E a gente sabe que a matemática é uma disciplina bastante abstrata, né? Assim, sobretudo quando a gente começa a pensar mais para o Fundamental 2 e para o ensino médio, né? Quando entram aí as equações né, a gente vai para um lugar já um pouco mais de maior abstração, na verdade, né? E eu nunca tive muita facilidade com matemática. Mais ou menos no que hoje, né, que era a 7ª série, que hoje é o
oitavo ano, né, as coisas foram ficando bem difíceis para mim. Uma coisa que eu não comentei com você, porque eu tinha muita dificuldade, né? Uma amiga minha me indicou para fazer Kumon. E minha família, né, sempre tentando me apoiar para que eu não ficasse para trás, né? Nessa noção da integração, era a gente sempre que estava tentando buscar soluções, né, e não a escola. E no ensino médio, que aí já é bem mais difícil, eu tive a sorte de estar numa escola diferente, né? A escola do último ano do Fundamental 2 e do ensino médio, eu tive mais ajuda. E o meu professor do ensino médio, muito querido, chama Ailton, ele falava tudo para mim. Então, tudo que ele ia fazendo na lousa, ele ia falando em voz alta. Ai, que legal. E isso, assim, minimamente me deixava mais por dentro, assim, da disciplina. E como eu percebia que ele queria me ajudar, eu também achava meio sacanagem não tentar aproveitar. Então, por mais que fosse difícil para mim, eu me esforçava, eu tentava, eu estudava o máximo que eu podia para as provas. Eu sempre tentei estudar muito. Nem sempre eu cheguei a bons resultados em matemática, mas assim, eu acho que o estudante com deficiência, ele sabe quando o professor se empenha por ele. Sim. E essa relação, né, de ganha-ganha, eu vou chamar assim, ela acaba acontecendo. Então, eu achava que seria muita sacanagem eu não me esforçar para me dar bem na prova, que ele ficou o bimestre inteiro, né, o ano inteiro tentando trazer para mim, assim. Não só ele, né, eu me concentro aqui em matemática, mas outros professores também, assim. Eu acho que de uma forma geral, é que na matemática acaba ficando mais acirrado por conta da abstração da disciplina. Sim. Mas a relação professor-aluno, ela ultrapassa até a questão da deficiência, né? A gente acaba enfatizando hoje por causa da inclusão, mas na realidade todos os alunos deveriam ter um bom relacionamento com o professor e todos os professores deveriam respeitar todos os alunos, buscar esse vínculo, né? Não só pensar, então, um exemplo, a criança com espectro autista, ela precisa ter vínculo com o professor. Não é só ela, todos, né? Então, eu acho que a presença das pessoas com deficiência acaba pondo luz numa situação ruim que já acontece. E, na verdade... Né? Eu acho muito interessante essa parte. Sim, e na verdade, sem querer interromper, mas já interrompendo, depois, quando eu fui fazer a licenciatura, eu fui para a mesma escola em que eu estudei. Ai, que legal. E ele falou para mim, Lara, depois que eu dei aula para você, todas as aulas eu dou sempre falando em voz alta os exercícios. Então, assim, ele me transformou e eu transformei a prática dele, né? Então, acho que isso é muito legal, quando a gente, quando alguém, né, um estudante passa pela vida do professor e de alguma forma faz com que ele reveja a prática dele, né? Então, a relação humana, né? Exato. Eu acho muito, muito legal. Sim. Vamos lá. Eu te trouxe hoje, né? Porque assim, desde que eu entrei num grupo de pesquisa que é liderado pela professora Vera Capellini e pela Eliana Zanata, por conta da minha vivência com um aluno com transtorno do espectro autista, eu passei a estudar muita temática, né? E mudou minha vida profissional, né? Então tem várias coisas. Então, por exemplo, a questão da equação que você falou que é uma abstração e tal, eu trabalhei com meus alunos de matemática uma dissertação que é trabalhada justamente essa questão da equação com pessoas com deficiência, utilizando uma balança de 2 pratos que tenha tato, né? Que a pessoa perceba o que acontece, a significação. Então, é uma temática que perpassa a minha profissão, né? Mas eu entrei num dilema grande e aproveitei a oportunidade de trazer aqui nesse sentido, além da sua experiência pessoal, porque eu gosto muito do audiovisual, né? Eu acho que eu me aproveito do audiovisual como estratégia de ensino, tanto para falar de conteúdo matemático, como para falar de questões humanas, que perpassam a nossa humanidade e as habilidades que a gente tem que desenvolver na instituição escolar. Mas aí pensando, né, quando a gente se conheceu na primeira reunião aqui na Univesp, aí me deu um estalo assim, poxa, eu gosto tanto, né, e agora chegou lá em Ilha
uma menina no primeiro ano do ensino da licenciatura em física e ela tem a deficiência visual. Se eu tivesse ela em sala de aula, né, como seria? Como que eu deveria me comportar com relação a essa estratégia que eu utilizo do audiovisual? E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Tá. Assim, depois de adulta, né, eu fui estudar audiodescrição na escola, era um curso de aperfeiçoamento. A audiodescrição, para quem não sabe, é um recurso de acessibilidade que transforma imagens em palavra. E isso cabe para o audiovisual, né, para filmes, e cabe também para imagens estáticas, para as nossas videoaulas, né, eu trabalho com consultoria de audiodescrição aqui da Univesp, e eu só fui entender o tamanho da minha lacuna na minha vida escolar quando eu fiz esse curso de audiodescrição na escola, porque eu comecei a me lembrar que os filmes das aulas de história, que os professores lançam mão desse recurso, não é só na matemática, em todas as disciplinas, eles eram em idiomas que eu não dominava, né, e o filme era legendado e eu não podia ler. Tem uma série de elementos visuais ali presentes no cinema, né, nessa linguagem artística, que muitas vezes não são ditas, né, efeitos que o tal diretor ou tal, né, cineasta quer passar. E isso né, depois quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender o quanto que eu perdi. Então, a gente deve pensar e lançar a mão, né, do audiovisual como um recurso para as nossas aulas, mas eles precisam estar acessíveis, porque senão alguém fica para trás, né? As pessoas com deficiência visual ficariam para trás. Então, a gente precisa escolher materiais acessíveis, né? Eu vou passar tal filme, tem dublado? Esse filme tem audiodescrição? Como que as pessoas, né, todas as crianças, ou todos os adolescentes, ou todos os jovens vão acessar esse material, né? Então, eu entendo, acho que é muito potente, mas o audiovisual sem a acessibilidade, tem janela de Libras, né? Pra gente não esquecer aí do público, né? Das pessoas surdas. Então, ele é muito importante, mas se ele não tem acessibilidade, se ele não está acessível, vira uma frustração, porque você passa 1h30 ou mais, né, sem poder acessar a informação que aquele filme traz. E aquilo que, de repente, teria, né, a finalidade de ser algo bacana para sair da rotina, pode se transformar numa frustração de um estudante. Sim. Então, é muito legal, é muito, muito legal, é ótimo. Agora, a gente precisa ter atenção com isso, porque trazer o recurso de acessibilidade nada mais é do que colocar a pessoa com deficiência em pé de igualdade, né, com as pessoas sem deficiência. Numa das videoaulas eu apresentei para os alunos a questão, uma imagem relativa para a gente problematizar a igualdade, a equidade, né, do suporte necessário, né? Então eu acho que a sua fala foi extremamente pertinente. Uma coisa que eu não previ aqui, mas a gente conversou, como a gente tem um minutinho, eu vou deixar você falar o que você achar que é mais importante, mas uma das coisas da nossa conversa é porque a gente se prepara, viu, gente? A gente planeja, né? Eu planejei essa videoaula, então eu conversei antes com a Lara, porque esse projeto integrador se utiliza do Design Thinking, né? Assim que fala, que a professora de inglês, né, gente? E aí, assim, a gente deu muita ênfase na questão do planejamento, né? Eu não cheguei aqui do nada, eu conversei, vi o que a gente poderia explorar de melhor, né? O que ela tem de contribuição para vocês, para que vocês consigam planejar uma aula adequadamente. E uma coisa que, assim, por exemplo, eu tenho uma estratégia para classificação, por exemplo, de poliedros, que são figuras geométricas, digamos assim, com pontas, né? Tá. E uma das classificações está relacionada às cores, que a gente teve essa conversa sobre a importância da cor. Eu gostaria que você falasse a respeito. Eu acho que é muito interessante você compartilhar isso. Que legal. Essa dúvida sobre as cores, ela é muito corriqueira, né, com as pessoas que querem estudar um pouco mais, né, sobre esse universo, especialmente das pessoas com deficiência visual. E eu falo que dentro das cores, muitos conceitos estão embutidos ali. Mesmo que a pessoa nunca tenha enxergado cor, mesmo que a pessoa tenha, né, nascido sem enxergar, ou até mesmo uma pessoa que perdeu a visão recentemente, ou uma criança, ou alguém com baixa visão. Mas a gente
na nossa cultura, eu vou colocar assim, né, ocidental, a gente sabe o que significa vestir preto, ou uma mulher vestir branco ao entrar numa igreja. A gente já tem esse conceito meio implícito, né? A gente sabe que determinadas cores em determinadas situações significam coisas, né? E assim, uma coisa que eu sempre falo, né? O mundo é visiocêntrico e não existem dois mundos, né? Existe um mundo só. Então, apesar de nem todo mundo, né, enxergar, a maioria das pessoas enxerga. Então, é importante que as pessoas com deficiência visual tenham essa referência de cor. Ainda que seja de forma arbitrária, a gente vai se apropriando, né, da cultura e do mundo, que é um só, também com essas informações, né? Hoje mesmo eu pedi opinião de pessoas que enxergam sobre a roupa que eu escolhi para vir para cá, né? Eu falei, será que vai dar certo esse bolerinho que é creme com a roupa rosa? E aí as pessoas para quem eu perguntei falaram, não, vai dar certo sim. Então, ou seja, eu quero passar uma imagem, né, adequada, assim, para as pessoas que enxergam, né? Então, para o mundo, na verdade. Então, eu acho que a gente não pode deixar as cores de lado, né, nas nossas práticas aí de sala de aula. E eu acho que já também, né, indo um pouco para essa ideia mais final e pensando especialmente não só em matemática, né, mas até na ideia de que estratégias usar, eu acho que também é muito legal conhecer o aluno e perguntar, né? Antes da aula começar, a gente estava falando sobre a importância de que as pessoas com deficiência protagonizem, né, as suas histórias, então que elas também possam protagonizar os aprendizados, que a gente, como professor, possa escutar, você gostou? Funcionou? Te ajudou? Como que você acha que seria melhor para você? Eu acho que quando a criança é muito pequena, às vezes ela não tem esse repertório, mas quando a gente pensa, né, no Fundamental 2, no ensino médio, eu acho que o estudante pode trazer algumas respostas para a gente e a gente não pode deixar de ouvir essa criança ou esse adolescente e, de fato, demonstrar esse desejo de fazer uma prática mais inclusiva. A gente percebe isso, como eu comentei, é óbvio que eu percebo quando um professor está comprometido em me trazer uma experiência em educação mais positiva e mais produtiva e mais proveitosa. Então, acho que seriam essas coisas que eu teria para trazer aqui hoje, nesse bate-papo. Eu agradeço muito a sua presença, tenho certeza que vai ser extremamente rica para o planejamento de aula deles. Obrigada, viu, Lara? Obrigada também. Pessoal, a gente vai terminar por aqui. Lembra que eu falei que a avaliação diagnóstica não deve conter só conteúdos matemáticos. Que vocês procurem saber, por exemplo, se no ambiente escolar que vocês vão desenvolver o plano de aula, existem pessoas que precisam de suporte, né? Se existe alguém com deficiência que precisa de um recurso para que realmente aproveite o plano de aula de vocês. E lembre-se também, gostei muito que a Lara enfatizou, da influência que um professor tem na vida de um estudante, né? Então, assim, vocês podem deixar marcas boas ou ruins. Então, eu desafio vocês aí a desenvolverem planos de aula que os estudantes estejam felizes com a ação de vocês e lembrem de vocês futuramente. Até a próxima aula.